cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Ufa! Nossa, eu pensei que você não ia atender, desculpa te ligar a cobrar, viu? Mas a gente voltou, quem voltou? Brasil Blazer, o podcast feito pra você. Exatamente, a gente voltou pra te fazer uma companhia. Você tá aí triste? Eu tô sentindo que você tá meio borocochô. Você tá no transporte coletivo? Tá arrumando a casa? O que você tá fazendo? Manda pra gente. De qualquer forma, eu tô sentindo aqui uma energia que você tá precisando de uma companhia, de uma alegria, de um entretenimento de qualidade. E a gente veio trazer isso pra você no quadro Tô Louco, Tô Coberta. E comigo eu tenho aqui quem eu tenho, primeiras damas. Quer dizer, a gente tem duas damas, então comece, Simone. Olá a todos, eu sou a Mônica Passarini e é uma honra estar aqui com vocês. E eu Além sou... dela, temos... Olá, meu nome é Roger Franklin, mas vocês podem me chamar de Rô. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E faltou você se apresentar, né? Tinha que ser o primeiro a falar. Ah, eu sou misterioso, sou apresentador misterioso. Aleca, eu sou o Lucas. Mas não me procure, não me sigam, entendeu? Só me escuta aqui que é mais legal. Bom, e o que a gente vai trazer aqui hoje são duas histórias que quem vai trazer, na verdade, é a Mônica. Como vocês sabem, esse é o quadro Tô Louco, Tô Coberta. Explicando aqui, se você é a primeira vez que você está ouvindo a gente, esse é um quadro no qual a gente vai trazer dois casos de amigos, de fofoca, que vocês enviaram pra gente. Inclusive, eu tô amando as histórias que vocês estão mandando. Aí cada um tá selecionando uma história e vai contar como se fosse uma novidade aqui. E vai ser uma surpresa pra gente, quer dizer, dois dos que não estão lendo no caso, né? Porque uma pessoa vai ler, enfim. E pra você. Aí a gente vai julgar. E é isso aí, sem critérios. Vamos julgar sem condenar, porque o nosso lema é esse. A gente julga tudo e todos, mas não condenamos ninguém. Cabe apenas a Deus a condenação, a morte, ao inferno, ao céu, enfim, ao purgatório, que deve ser super interessante, inclusive. Mas isso é um tema para outro episódio. Bom, Mônica, fala pra gente quais são as histórias estapafúrdias que a gente vai colocar no nosso tribunalzinho aqui. Oi, gente. Então, eu estou com duas histórias sensacionais, bafônicas. A primeira, nós recebemos de um ouvinte, que é o Edu. O Edu tem 30 anos e mora no Rio. A história é o seguinte. O Edu namora e mora junto com o Bruno. Casadas. Casadas. Namora. Amigadas. Não casou, tá namorando. É, namorido. E o Bruno tem um ex-namorado chamado Paulo, né? Marca aí o nome. O ex é o Paulo. Tá. E aí, quando eles começaram a namorar, o Edu e o Bruno, o Paulo não estava por perto, não estava morando na mesma cidade que eles. Só que o Bruno falava muito do Paulo. De coisas boas e também de coisas ruins que o Paulo fez pra ele. Como, por exemplo, o Paulo traiu ele, o Paulo ficava falando das intimidades deles pra todo mundo, pros amigos, dava em cima dos amigos do Bruno. Louca. E aí, o Edu não aguentava mais ficar ouvindo do Paulo. Ele acabava sempre stalkeando pra saber, e até que ele viu que o Paulo estava voltando pro Rio. E aí, beleza, ele ficou super atento, né, pra saber, porque ele também tinha muitos ciúmes desse Paulo, de tanto falar do Paulo, mesmo que mal, ele ficava com ciúmes. Aí, beleza. Ele já estava ligado, já começou a se preparar, e até que o Paulo começou a se aproximar deles. Então, eles estavam numa festa, o Paulo ia, ficava lá, e aí ele, né, ia e cumprimentava o Bruno. Oi, Bruno, fala comigo, nananã. E aí também já se apresentou pro Edu. Até que teve uma festa que eles estavam, balada. Gente, é só pra avisar que eu tô fazendo uma cara de rejeição tão grande. E assim, eu tô quase perdendo a minha retina no globo ocular, porque essa bicha é louca. Mas desculpa, continua. Bicha louca.
E aí, beleza, eles estavam lá numa festa, tal, o Edu tinha bebido umas, tava super animado, tava junto com o Bruno. Vamos transar. E aí o Bruno saiu pra ir no banheiro. Aí quem que apareceu pra falar com o Edu? O Paulo. Chegou e falou: ai, tudo bem, deixa eu falar com você, Edu, me dá um abraço, você é maravilhoso. Eu já vi seu Instagram, mas você é muito mais lindo pessoalmente. Ai, não fica com ciúmes do Bruno, não. Porque eu e ele, nós somos como irmãos. Não precisa ter ciúmes. Ai, gente. Fica super tranquilo, nananã. O Edu tava super legalize, assim, paz e amor com a vida. Que ele falou que tava no momento que ele tava super de boa. E falou assim, quer saber? Vou dar uma chance, né? Vai que ele mudou, de repente, a viagem fez bem pra ele, sei lá, não é mais tão escroto. E ele foi legal e simpático com o Edu. Aí o Bruno chegou, cumprimentou ele, tal, e ele continuou lá. Ao invés de ter se tocado, né, e dar um vazar, não, ele continuou lá e curtindo a festa com eles. Aí o Edu e o Bruno, né, deram um perdido. Só que o Edu acabou trocando Instagram nesse meio tempo que eles ficaram falando, né? Trocou Instagram, tal, porque eles se conectaram, que os dois faziam artes cênicas. E aí já foi todo um babado. Aí tá. Viado não presta. Aquelas brincadeiras, gente, eu tenho um local de fala, viu? Brinks, esse é o podcast mais LGBTQIA da podosfera, viu? Sim, com certeza. Gay friendly. Mas a verdade tem que ser dita, né? Mas a verdade tem que ser dita. Desculpa, continua. Aí, beleza. Deram um perdido, foram embora. E aí, o Paulo ficava mandando mensagem pro Edu, perguntando como é que eles estavam, e nananã, querendo marcar uma reunião. E aí, toda vez que eles saíam, sei lá, iam num restaurante, porque ali na Redondeza, no bairro que eles moram, geralmente frequentavam os mesmos lugares. E o Paulo já sabia onde geralmente o Bruno ia, né? Também seguia o Bruno nas redes sociais, o Edu, e acabava sempre aparecendo lá. Aí aparecia, aí pedia a bebida deles. Ai, me dá um pouquinho da sua bebida. Ai, sabe? E dá um pedaço dessa carne. Marmita, Sim. O nome disso é marmita. Querendo fazer um trisal. Mas o Edu e o Bruno são super monogâmicos. Eles falaram que era... Quer dizer, o Edu, né? Pediu pra frisar isso, super monogâmicos. Não tem marmita, eles não querem. E o Bruno... Você estava falando do ex-havia o desejo. Ai, patifaria, desculpa. Continuar, gente, eu não consigo segurar minha língua. Mas o Bruno alertou o Edu. Ele falou assim, se eu fosse você que sabe, você quer ser amigo do Paulo, beleza. Mas ele é chato pra caramba. E eu acho que ele vai querer ficar falando de mim pra você e fazer sua cabeça, te chamar pra fazer rolê sozinho. Não sei, não. Às vezes ele tá até querendo te pegar. Mas o Edu, tipo, ai, será? Não sei o quê. Só que aí, os amigos deles, né? Os amigos do Edu, do Bruno, que eram em comum, começou a falar: pô, Edu, abre seu olho com o Paulo. Abre seu olho. Ele como que diz? Talarico. Não faça amizade. Talarico, tá na pista. Enfim. Aí o Edu resolveu cortar, tirou do Instagram. E aí, quando ele chegava nos lugares que eles estavam, ele cumprimentava de uma forma bem diferente, porque antes o Edu cumprimentava, oi, não sei o quê, né? Como se fosse uma pessoa querida. E depois ele passou a cumprimentar de uma forma diplomática apenas. Pra ver se o Paulo se tocava. E ainda a história tá rolando, porque o Paulo ainda tá lá. Mas qual é? O Edu quer saber. Ele tá louco? Nada a ver. O Paulo é uma pessoa bacana e, tipo, eu tô viajando de ter ciúmes e de achar que ele tá querendo estragar o relacionamento. Ou ele tá coberto de razão. O Paulo realmente é um cara, tipo, desprezível até. É uma pessoa que tá querendo estragar o relacionamento, tá querendo pegar o Bruno e quiçá o Edu. E aí, qual que é o julgamento de vocês?
Quer começar, Rô? Você ficou caladinha durante a história. A bicha tava aqui também, ó, matutando. Eu tô analisando todos os lados, todos os perfis, né? É, Bom, falando do Bruno, no caso, né? Que é o namorado do Edu, né? Que foi o que pediu o conselho. sim. Eu não vejo. Não, o Edu que pediu o conselho. Então, o Bruno é o namorado do Edu que pediu o conselho, não é isso? É, isso. Isso. Eu, primeiro, não vejo nenhum problema do fato do Bruno falar sobre o ex, essas coisas, até porque eu sempre fui essa pessoa de comentar, porque acho que é importante a gente contar as nossas vivências para quem a gente tá, né? Só que eu acho que o que precisa ficar claro, que no caso do Edu tem que ter essa percepção, é de que lugar que ele está compartilhando essas informações. Se é num lugar só, tipo, realmente de desabafar, ou se você sente que, tipo, tem uma saudade e tudo mais. Pelo pouco que eu percebi, eu não acho que tá nesse lugar de saudade, tá mais nesse lugar de trauma mesmo, nesse lugar de que, tipo, putz, a pessoa me fez mal e tal. Então, a parte do Bruno, eu acho que isso é super ok ele fazer. A questão, tipo, do Edu, eu fiquei meio que na dúvida, porque eu não sei se ele foi muito ingênuo ao ponto de, tipo, deixar o Paulo se aproximar dessa forma, uma vez que ele já sabia de todo o histórico, porque o Bruno contava pra ele, né? Os próprios amigos alertando e ele mesmo percebendo que, tipo, o Paulo tava ficando muito próximo. E na minha percepção, o Paulo, na verdade, não tava nem a fim de pegar o ex dele, tava a fim de pegar ele. Lógico que, por consequência, talvez ele acabaria pegando o ex novamente, mas pra mim, na minha percepção, a questão era muito mais, tipo, o Paulo tava querendo se aproximar pra poder pegar ele, não o Bruno. E aí, eu acho que ele tá coberto de razão no sentido de que o Paulo não é uma pessoa legal e que ele... Eu não sei se ele estava a fim de destruir o relacionamento, não sei se esse era o ponto X, mas que ele queria pegar o Edu, isso era fato, entendeu? Se isso ia levar para um trisal, se isso ia levar para um... só, tipo, acabar estragando a relação deles, tanto que eu percebi que o Bruno tava muito mais consciente, né? Porque o Bruno tava falando pra ele, se você quer ser amigo dele, então pensa bem, porque ele é assim, 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 assim. Eu acho que, na verdade, assim, o Edu é meio sem vergonha também, porque eu acho que ele deu corda demais, entendeu? Tava na cara que o menino tava se aproximando e tava perseguindo, entendeu? E se ele sabia de todo o histórico, eu acho que ele não tinha que ter dado bola, não. Acho que é ok você ser educado, né? Tipo, tem que tratar todo mundo bem, mas acho que ele também ficou meio que interessado no Paulo. Eu não passaria pano pro Edu, não, desculpa, mas como o assunto é o Paulo, eu acho que o Edu tá com mais razão de achar que o Paulo não presta. E, Bruno, toma cuidado com o Edu também, hein? Eu tô meio que na Sensacional. O Bruno não vai ouvir esse podcast, mas o que pediu Quem sabe não ouve, quem sabe. Será que não? E o Edu veio, né? Perguntar se ele tava louco ou tá coberto. Talvez ele esteja louco, né? Não, ele tá coberto em relação ao Paulo, mas eu também não coloco minha mão no fogo pelo Edu, não, viu? Porque... Não, então, ó, o que eu acho, eu vou falar aqui, talvez minha opinião seja impopular, mas vamos analisar primeiramente o Bruno, o ex, que frisava e falava muitas vezes sobre o ex do Bruno, que no caso é o Paulo, ser uma pessoa das coisas boas e coisas ruins, né? Falava muito sobre esse ex. Ou seja, na minha opinião, já tem um desejo latente, algo mal resolvido. Tem, quando uma pessoa fala muito, porque o oposto do amor é a indiferença. Quando você deixa de lembrar da pessoa, aí tudo bem, você não ama. Quando você odeia, você ainda tem uma certa paixão. Enfim, eu acredito que isso possa significar que ele tem um desejo pelo Bruno, sim. E quando ele fala... Pelo Bruno, não, pelo Paulo. E quando ele fala pro Edu, ele não é tão bom, tal, pode ser também que ele esteja defendendo a paixão dele. Ele tem defeito e tal, mas talvez ele queira pegar. O Bruno tem esse desejo latente pelo Edu, ou pelo Paulo, e o Edu também tem um certo... sei lá... Parece que tá tendo um certo interesse pelo Paulo por ter deixado chegar até onde chegou. Parece não, gato, tá bem na cara. Não é? Deixou demais. Não é? Porque pra mim, gato, é papo reto. Se a bicha pede meu telefone primeiro que eu não vou passar.
Não tem que ficar conversando com essas tirices, entendeu? Pra fim querer semear discórdia no meu casamento. Adoro! Entendeu? Se quiser assim, quero ser marmita, pá, vamos chegar, vamos conversar, nós três, é isso e tal, vamos jogar limpo. Então eu não acho que o Paulo seja uma pessoa escrota, começa por aí. Eu acho que ele é uma bichinha safada que tá querendo ser uma marmitinha hoje em dia, entendeu? As pessoas normalizaram horrores isso. E ela tá ali chegando numa abertamente, jogo aberto. Quem tá escondendo, quem tem um compromisso com o Bruno é o Edu. Então, e o Edu determina o limite que o outro tem pra chegar. Então, resumindo, na minha opinião, eu acho que o Edu está coberto de razão de achar que o outro tá querendo pegar ele. Ele tá querendo sim participar disso, e você tem um desejo, e seu boy também tem um desejo por ele. Aceite você, aceite não. Faz logo uma suruba e vê no que dá. Adoro! Eu continuo achando que o boy dele não tem desejo nele, não. Tudo bem que assim, a gente sempre trabalha com suposições, né? Eu acho que é muito normal você falar da pessoa que te fez mal, porque ainda mais quando você não superou, entendeu? Tipo, a gente... Não ficou claro aqui quanto tempo que, tipo... 3 meses, então, o Edu falou. Aí depois de 3 meses ele conheceu sabe? o Edu. Eu falei, é recente. Se você é a pessoa que fala da sua vida, eu falo, porque eu sou essa pessoa. Então não tem a ver, às vezes, tipo, com eu estar querendo ainda a pessoa que eu tava, sabe? Eu sou a pessoa, pelo menos, que eu trabalho a minha superação. Então, tipo, uma vez que eu esqueci. Pra mim não tem essa de ficar voltando, entendeu? Se a gente terminou, eu que lute pra superar e a pessoa que lute pra superar. Só que isso não apaga o que ela me causou. E aí foi como ela falou. O cara era o cara que traiu, que ficava contando as intimidades, assim, tipo, mano, é um trauma. E aí ele tá compartilhando com a pessoa que tá com ele agora. Ok, não é legal, talvez, a pessoa ficar falando tanto do ex, isso vai de pessoa para pessoa. Se você não gosta de ouvir, você tem que dar um toque pro seu boy e falar, eu acho que tá tudo bem você desabafar, mas acho que você tá falando demais e isso tá me incomodando. Entendeu? Até então, pra ninguém lugar. Mas eu não acho que seja, eu não acredito que seja lugar de, tipo, eu tenho um desejo no meu boy, no meu ex-boy, entendeu? Por isso que eu tô falando muito dele. Eu acho que é muito mais... Quando você pensa muito numa coisa, não é porque você tem ela mal resolvida? Então, mas estar mal resolvido não significa que você quer ele de novo. É igual eu, tipo... Significa que você não quer, entendeu? Essa é a questão. Quando você... Porque pra mim é isso. Ou você não quer, ou você está dividido. Se você está dividido e confuso, então não existe uma certeza. A partir do momento que não tem essa certeza, você pode trabalhar com os dois extremos. Ou ele pode não querer realmente, mas ele pode querer. Eu acredito que ele não queira, ele só tá num lugar mesmo de, tipo, desabafar, mas eu falei, tudo bem, tipo, talvez ele esteja falando demais, e aí eu acho que é uma régua que o Edu tem que usar no sentido de, tipo, falar pra ele, tá tudo bem desabafar, mas não gosto que você fala tanto. Mas eu não acho que o Bruno quisesse pegar o ex, até porque se ele quisesse, eu acredito que quando ele percebeu que o Paulo estava muito próximo do Edu, ele ia até incentivar essa amizade, incentivar que realmente alguma coisa, tipo, dá corda, porque para ele ia ser interessante, entende? Se ele tivesse interesse no ex-boy dele, ele ia mais querer que o atual realmente se desse bem com ele, que do nada, quando ele visse os dois estavam pegando, ele ia entrar no meio, e não foi o que ele fez. Mas eu não acho que o Coisa saiba, às vezes o Bruno nem sabe que tem esse desejo. Então, mas aí você tá expondo demais, né? A gente tá usando aqui os fatos que estão colocados na mesa. Então, uma vez que o próprio Bruno fala... É uma análise aqui, entendeu? É uma análise aqui de se pensar, Edu. Não, mas, amigo, a gente tem que usar as informações que a gente tem. Então, assim, uma vez que o Bruno fala pro boy dele, toma cuidado com o Paulo, que ele não é isso. Ele já tá alertando o boy dele que o ex dele já não é uma pessoa tão interessante de se estar próximo. Então isso já exclui o fato de supostamente ele tá querendo ficar com o ex dele. Porque foi o que eu disse, se ele quisesse ficar com o ex, ele ia incentivar que o atual continuasse mantendo uma relação de amizade, que flertasse, para que ele chegasse no lugar de tipo, vamos aqui então fazer uma 3. E eu não vejo dessa forma. Tanto que, é o que eu falei, na minha percepção, eu consegui entender que o Edu estava mais interessado no Paulo, assim como o Paulo estava interessado no Edu, do que o Bruno. O Bruno, ele só fez parte do enredo aqui da história. Mas a tensão sexual, para mim, ficou aqui entre o Bruno e o Edu e o Paulo, perdão. O detalhe, o diabo tá nos detalhes. Porque eu acho que mais do que as pessoas falam, tem o que elas fazem. Às vezes o que as pessoas falam não tem a ver com o que elas fazem.
ou que elas pensam, entendeu? Então, nesse caso, eu acho que, às vezes, o Bruno não... Eu tô colocando aqui na linha de pensamento pro Bruno mesmo, porque eu acho que, nesse caso, a gente não tem essa certeza. A gente tem o que o Edu acha do Bruno. Mas eu acho que o Bruno pode ter um desejo que, às vezes, ele é recalcado, aquela dúvida, aquele sentimento mal resolvido. Se você tem um sentimento mal resolvido, você tem que resolver ele. Enfim. Eu acho, mas assim, o que agora ficou super dividido, né? Os dois concordaram, mas discordaram. Eu amei isso. Não, é que a gente discordou no TV. contexto, mas a gente concordou na pergunta, que a resolução é. Exato. A resolução que é o que importa. Exato. E a Mônica, qual será que é a opinião dela? Ela já deve ter matutado sobre essa história, eu quero saber. Matutei, eu ouvi duas opiniões. Eu sou Libra, eu sou Gêmeos. Eu estou com muito... Agora ampliou muito, né? Que vocês me deram outras possibilidades. Mas de primeira, o que eu pensei? Concordo com o Rô. Acho que o Bruno alertou, tipo, que ele falava muito do Paulo num lugar de trauma. Acho, sim, que o Edu... Não, e que o Paulo realmente estava afim do Edu. Acho que o Paulo estava afim dos dois, até. Acho que o Paulo queria ser a marmitinha... E fazer um surubex, um trisal, de repente. O Edu, acho que talvez tenha se excedido, né? Como ele disse. Teve muitos ciúmes durante o relacionamento inteiro. Sempre, toda vez que o Bruno falava do Paulo, ele ficava com ciúmes e tal. E também ficava stalkeando o Paulo, né? Então, talvez... Não, pode falar, depois eu falo. Talvez... O Edu tava já de olho no Paulo e realmente ele deu trela. Mas depois, né, caiu a ficha. E talvez essa trela tenha sido... Aí, vamos usar tudo que vocês falaram. Eu acho que ele foi... O Edu foi um tanto ingênuo. Tem um desejo reprimido, recalcado, como disse o Lucas. Mas aí depois ele... sacou e por isso que é a dúvida dele. Não, é melhor me afastar, realmente... Eu acho que ele tá coberto de razão em não manter amizade, se afastar e cuidar do relacionamento dele e não viajar. O que eu ia falar, que eu acabei, já esqueci na hora que eu estava falando, mas que eu achei interessante, que eu tinha esquecido desse fato que ele ficou morrendo de ciúmes no começo, que ele stalkeava e tudo mais, né? E olha que interessante, pra mim, na minha percepção, esses ciúmes, inclusive, é porque ele mesmo pegaria o Paulo. Porque na oportunidade que ele teve de se aproximar do Paulo, igual eu falei, ele demonstrou, interesse. Entende? Então, na verdade, ele ficou com ciúmes gratuito do Paulo, pra mim. Gratuito, porque o Bruno estava sendo honesto em relação às coisas que chateou ele. E aí, sei lá, ele deve ter visto o Paulo, achou que ele que era um cara interessante, atraente, etc. E aí ele deve ter se sentido, ai meu Deus, né? Era um boyzão que estava com o meu atual. Eu pegaria, porque é normal, gente. Se alguém vê o ex do atual e não acha, né? Achar interessante, qual que é o problema de você se sentir atraído? Mas eu acho que aí ele colocou num lugar de, de ciúmes, quando na verdade ele deveria compreender mais o boy dele, entendeu? E aí virou esse desejo reprimido aí, que quando ele teve a oportunidade de conhecer o boy, você vê que não foi nem um pouco difícil dele, esquecer as coisas que o boy dele falou pra ele, que o cara não prestava, porque acho que o interesse que ele tinha no Paulo era maior do que as histórias que o próprio boy dele contou pra ele sobre como foi o relacionamento e tudo mais, entende? Então, por isso que eu falei, o Edu não é nenhum santa, né? É uma grande safada também, porém... Safada, bicho. Porém... Safada, Edu! Como essa não foi a pergunta, foi se o outro, que é uma sem vergonha, o Paulo, eu acho que ele não presta pela questão, de tudo que ele fez com o boy dele, porque eu acho que, é muito mais pelo que ele fez com o boy dele antes, sabe? Que não foi legal e tudo mais. E nesse momento, por mais que ele tenha chegado, o Paulo, de certa forma, honesta ali, puxando assunto, demonstrando que ele queria uma coisa com os dois, possivelmente, mas isso não exclui o fato dele ser um cara, sei lá, talvez mau caráter, ou que, fez merda, que contou as coisas que não devia contar, entende? Então a resolução é que realmente o Paulo não é uma pessoa que presta, mas o Edu é uma safada, pronto. Concordo. Então,
o veredito do nosso tribunal. Edu, você está coberto de razão. Uhum. Como diz você, Lucas? Coberto. Pode... Vai, o bordão. Pode, sei lá, pode entrar dentro da sua geladeira pelado, entendeu? Pode entrar na sua geladeira pelado, deixa lá no máximo, entra pelado. E você não vai ter problema porque você tá coberto de razão, meu amor. Até porque, gente, piranha não sente frio. Não sente, Não entendeu? sente. O outro É sobre veredito isso. que você é uma piranha, Edu. Resolva logo isso, viu, sua safada? Viado Vai fazer maluco. terapia. Onde tem viado? Terapia. Igual diz o Mike. Onde tem gay, tem paz. Gente, sim, não tem paz, mas assim, lembrando que é irônico, entendeu? Não venha cancelar a gente, criticar a gente, porque é um podcast LGBTQIA+, entendeu? Mas só tem lugar algumas de dessas fala. letras. Não tem todas as letras, mas amamos dois e somos todos. Hoje isso é tudo para todos. Exato. E agora a gente vai para a segunda. A gente é incrível, né? A gente fala. A gente sempre fala assim, bebê. Você que tá ouvindo aí a gente sempre fala, não, vai ser algo rapidinho, hein? Esse episódio é rápido. Quando foi ver, passou 50 minutos. Mas vamos lá, vamos agora para a próxima história. Espero que você ainda esteja com a gente. Se você tá com a gente, não esquece de mandar a sua história, uma história louca. Tá em dúvida sobre alguma coisa de algum vizinho, uma fofoca de um vizinho, quer contar uma fofoca de um familiar, algo que aconteceu com você e você tá na dúvida, se tá louca, se tá coberta. Então, manda pra gente a sua história nas nossas redes sociais, que é Brasil Blazer, @BrasilBlazer em todas as redes. E Brasil com S e Blazer com S, claro. E o e-mail brasilblazer@gmail.com. Vai, manda a sua história, fala o que você acha sobre essas histórias. E vem aqui com a gente fazer o nosso julgamento da paz. Isso aí, julgamento da paz, porque aqui ninguém condena ninguém. Fala aí, Moni. Ah, tá, peraí, que a Mônica foi mijar, aí vai dar uma pausa de alguns minutos que vocês não vão saber quantos e vai parecer um segundo. Vamos lá voltar, a gente voltou aqui ao Brasil Blazer. Esse segundo que passou Segunda aqui história. você não percebeu, E agora a gente vai para a segunda história, eu tô perdida. Foram muitas conclusões, foram muitas opiniões sobre esse caso. Gente, eu amo que aqui as coisas não são simples, entendeu? Sempre a gente vai ali fundo, com vários pontos de vista diferentes da história. E eu quero saber qual é a sua história, enfim. Conta pra gente, Mônica, a segunda história agora. O segundo bafo, a segunda fofoca, o segundo causo deste tribunal. O segundo caô. Antes de mais nada, vocês já beberam água? Bebam água, muito importante para o funcionamento dos rins. Bebam água. Então, a segunda história é uma história da web. Está bombando no Insta. Ela é conhecida como Ballerina Farm. E ela foi cancelada por ser rica. E ela é fazendeira, cozinheira e mãe de 7 filhos. Então, ela basicamente posta vídeos da rotina dela. Cuidando dos filhos, preparando um queijo, fazendo jantar, cuidando da fazenda. E aí ela mostra também o marido dela, que é o Daniel, que comanda uma empresa que vende produtos domésticos, como carne de montanha, fermento e flores. E aí ela é americana, e esse estilo de vida dela incomodou muito os internautas. E aí, porque a galera começou e foi investigar a vida dela, a empresa, e essa empresa ela é familiar, e dela e do marido. E ela tem, agora eu acabei de olhar, ela tem 5,7 milhões de seguidores no TikTok e 5 milhões no Instagram. E aí a galera foi lá, tem vários Twitters que vão lá e a galera pesquisou a fundo, porque ela, basicamente, ela não fala muito. Ela não fala nada da vida dela, não é igual as blogueiras que falam lá, não sei o quê. Não, ela só coloca a câmera lá, só posta os vídeos e, no máximo, um diálogo com as crianças. E ela começou a receber muito hate
E a galera foi a fundo, principalmente os brasileiros, foram investigar a vida dela e descobriram que ela é milionária, o pai do marido dela é um bilionário, ela é de família rica também, e a galera começou a falar que ela não era humilde, porque ela estava vivendo basicamente um estilo de vida simples, mas assim, se você for ver bem os vídeos, você vê que são coisas de qualidade, né? Boas cerâmicas, a cozinha dela é super chique. Então as pessoas criaram no imaginário delas que por ela ser uma fazendeira e ter 7 filhos, né? Acho que algumas até se identificaram, que ela era uma pessoa pobre e aí criaram essa fanfic, entendeu? E aí a pergunta é, as pessoas estão loucas? Tipo, não, vocês estão loucos. Tipo, ela nunca falou que ela era pobre ou que ela era rica e ela nem tá ostentando nada. Ou elas estão cobertas de razão. Não, ela não deveria postar, tipo, fecha o Instagram dela. E aí a gente entra também num lugar delicado, né? Tipo, as redes não estão aí, as pessoas não fazem o que querem, né? Então quem é a ré dessa história, os réus dessa história é o povo são os ou internautas? Os internautas que são... O povo, O povo tá louco ou o povo tá coberto? Olha, na minha opinião, já vou começar aqui já chutando balde, a louca. Não, falar que o povo tá louco, entendeu? A mãe tá coberta de razão. Porque assim, mano, o que você tem a ver? É muito louco como as pessoas, elas... na internet, elas se sentem como se na rua, às vezes eu sinto como se, tipo, você tá andando na rua. Não é porque você tá exposto que isso dá o direito de alguém ir lá e falar, nossa, essa sua roupa tá bonita, hein? Nossa, o jeito que você tá andando com seus filhos é meio estranho. Não sei que, sei lá, você esteja enforcando seus filhos ou coisa do tipo. Mas se for uma coisa ali, você andando com seus filhos, vendo a sua vida natural com seus filhos, e as pessoas estão vendo aquilo porque tá publicado, né? Tá público. Se elas entram lá e vão te criticar e tudo mais, eu acho que fala muito sobre a sociedade, sabe? Que tá inserido essa bolha dessa mulher. Então eu acho que deve ser americana, né? É americana. Não sei se é americana. Estadunidense. Mas americanos, eu vou te falar, estadunidenses, não que assim eu seja anticolonialista, mas eu diria que é uma sociedade bem perturbada, não que a nossa não seja, porque a gente copia muitas das coisas deles. Mas eu acho que esse povo tá doente, entendeu? O ideal de vida que eles esperam que uma pessoa bilionária tenha é tudo aquilo que foi implantado, de certa forma, que foi desenvolvido no seu cérebro para que você, pessoas com muito dinheiro, ela vai ter um carrão foda, ela vai ter sua facilidade, tudo pronto, todas as frutas vão chegar picotadas na mão dela, ela vai ter o melhor papel higiênico sempre, olha o que a outra pensa, né? Mas enfim, todos esses ideais aí de riqueza que as pessoas têm. Então eu acho que as pessoas estão loucas e ela tá certíssima, gente, pelo amor de Deus. Pode falar. Sim. E porque na real também as pessoas estão questionando que ela não posta, por exemplo, ela pode ter sim o melhor papel higiênico, vai ser a melhor carne, ela vai ter prata, com certeza, gente, ela é milionária. Mas não com tá certeza, ostentando, né? Ela tem um puta carro, mas ela não ostenta, e é isso que incomodou, porque o ideal da sociedade... Exato. Se eles não veem isso... você igual a galera ostenta, mansão, carro importado, joias, e você tem que esfregar na cara da pessoa, você é pobre mesmo, aqui, ó. E aí, como ela vem na contramão disso, ela posta lá o estilo de vida dela, sem ostentar as grifes que ela usa e as coisas boas, ela come, sei lá, verdadeiros valores para as crianças, né? Não encher ela de Dior, de Swarovski. Mas talvez também ela nem tenha, gente. A questão, na verdade, aí, o problema não é zero a mulher. O problema são as pessoas, porque quem tá criando expectativa sobre a vida dela são as pessoas, tipo, a forma que ela decide expor a vida dela, se ela tem, se ela não tem, tipo, isso só diz respeito a ela, entendeu? As pessoas que optaram em acompanhar a vida dela têm que se contentar com o que ela mostra, entendeu? Isso para menos ou para mais, entende? Então, acho que a questão aí são as pessoas que, infelizmente, criam
criam na cabeça dela como vocês falaram, padrões, né? O que precisa ser feito, o que não precisa ser feito. Isso a gente vê com artista e tudo mais, né? Porque tem tanta gente aí que desiste da fama. Porque não dá conta, as pessoas esperam demais, elas acham demais, entendeu? E aí, tipo, é como se você não tivesse direito de fazer as suas escolhas, entende? Então eu acho que o povo tá louco, né? E ela tá coberta de razão, porque ela não é obrigada a nada, gente. Entendeu? Ela não é obrigada a nada. Uhum. Exatamente. E tu, Moni? Eu já dei meu veredito. Acho que o povo tá louco e ela tá coberta de razão. Eu acho que as pessoas criam expectativas e passam tantas horas, inclusive você, nosso ouvinte, se você passa mais de 2 horas semanais nas mídias sociais, né? Quem tem depressão, os índices aumentam, a ansiedade também, comprovado cientificamente. Hipócrita nós, né? Eu passo muito mais tempo e percebo, sim, fico mais ansiosa, dependendo da pessoa que eu vejo. Eu que tenho alguns distúrbios alimentares, vou me achar gorda e vou querer ficar igual aquela pessoa, ter aquele dinheiro. Então, é uma expectativa que a gente cria e a gente começa a se comparar e querer atingir um padrão inatingível, porque é mentira, né? É só um recorte, né? As redes sociais são um recorte. E aí as pessoas, né, querem ser iguais a determinados padrões, né, de ostentação, porque é aquele recorte. Essas pessoas mostram o resto da vida delas. E assim como a Hannah lá, bailarina Farm, mostra os recortes dela mais simples, não mostra a ostentação, e mesmo assim as pessoas criticam, né? Porque, no fundo, eu acho que é assim, porque todo mundo tem um sonho de ser milionário, né? Eu acho que é pela frustração, porque imagina, a pessoa vai lá e entra no perfil dela e supõe que ela seja uma pessoa simples. Aí, a partir do momento que descobre que ela é uma pessoa milionária, a própria pessoa pensa, mas por que ela tá vivendo essa vida simples se ela tem dinheiro para não viver essa vida simples, entende? Exato. Tipo, dá dinheiro pra mim. Porque, e outra, foi o que você disse. Ela pode viver uma vida simples em alguns aspectos, a gente não sabe. Então, assim, talvez ela optou em acordar cedo, em ela tirar o leite da vaca, mas isso não significa que ela não tem empregada, isso não significa que ela não tenha, como você falou, boas cerâmicas, que a cama seja incrível, que a casa seja, tenha uma estrutura boa. Então, assim, a aparência é simples. O modo de viver é simples, mas isso não significa que ela tá, vivendo à beira de, sei lá, entendeu? E, sim. Dela passar fazer um voto de pobreza, né? Não é sobre isso. Até porque é a sensação que ela quer ter. Talvez ela quer ter contato com a natureza, ela quer, entendeu? Fora que, assim, o marido dela, pelo que parece, né? O marido dela que toca lá a empresa e tal, ela quer ter uma vida mais caseira, ela quer estar com as crianças, ela quer acompanhar esse crescimento, entendeu? E a gente não sabe o histórico de vida da família dela. Às vezes ela vem de uma família que realmente dá valor mais pra essa coisa, naturalista, entende? Então as pessoas, elas querem cuidar das escolhas da vida de outra pessoa. Tanto que, assim, se você ficar milionário amanhã, isso significa que você é obrigado a comprar uma mansão. E você pode, talvez você queira, porque, né, a gente acaba aprendendo que é isso que é você, como é que fala? Ter sucesso. Vida, né? Mas você pode ficar milionário e escolher ter uma vida simples dentro do que você entende, sabe? E é isso que as pessoas, elas não compreendem. Porque, como eu falei, é a frustração das pessoas que tá ali colocada na vida de outra pessoa por saber que ela tem condição de, talvez, estar num outro lugar e ela não quer. Exato. Não, e eu fui dar um search enquanto a gente falava. Gente, é só você ver as fotos dela. Ela é riquíssima. Ela é riquíssima. Eu acho que existem pessoas tão ignorantes em relação ao que se pode ter na vida, fica tão focado naquelas noções idealizadas, naquele estereótipo de beleza limpa, clean, ou sei lá, enfim, essas coisas mais high-techs, que, mano, ela tem umas vacas super saudáveis, essas vacas que com certeza custam caríssimo, a panela que ela tá cozinhando, a casa dela é gigante. A pele da gata, gente, olha a pele. É maravilhosa, o cabelo. Gente, o cabelo, essas crianças é tudo perfeito. Bilionária. Aí as pessoas veem isso e acham. Ai, gente, é uma loucura, sinceramente. A sociedade. Quando a gente fala sobre essa. Tem
uma frase, um pensamento que foi um dos principais motivos que fez eu me retirar do Instagram. Por fins profissionais eu tenho, mas para fim pessoal não. Porque o Instagram, para mim, tem uma frase que para mim define muito, que é um lugar onde você compara os seus bastidores com o palco dos outros. Então você compara os melhores momentos dos outros, que são aqueles que eles fragmentam, aqueles que eles separam para mostrar pra gente, com o seu dia a dia, com seus momentos mais bostas, com aquele momento que você tá na privada, aquele momento que você tá, sei lá, encostado todo torto num sofá, numa bancada de alguma coisa, enfim. Então, é foda isso, é muito foda, é bem doente. Então, tomem cuidado com as redes sociais, pessoal. Eu acho que quando a Mônica fala sobre esse negócio de ficar no celular durante quantas horas na semana, a gente 2 horas na semana. Então, 2 horas ou mais, né, por semana nessas redes, a gente tem que pensar também o tempo que a gente passa vendo a felicidade dos outros. E o que isso tá passando pra gente. Porque tudo bem se você ficar ali no celular, acredito eu, 5 horas por dia, desde que você esteja fazendo coisas produtivas, que trabalhem um autoconhecimento, o estreitamento de relações com outras pessoas, a divulgação profissional, enfim. Fiquem muito atentos com isso, porque as redes sociais, assim, é doentio, faz você entrar numa bolha, numa realidade que às vezes você fica alheio ao resto do mundo, sabe? O quão rico pode ser pessoas que você considera pobre. Mas assim, eu falo não só financeiramente, moralmente também. Com certeza. Porque você não tá num lugar de aprender, né? Você tá num lugar de invejar o outro, né? Praticamente. Exato. Porque é tipo, como assim essa pessoa tem isso? E eu achei sensacional essa frase, eu vou levar pra vida, né? Que o Instagram, mas eu acho que com o X aplica pra tudo, né? Comparar os seus bastidores com o palco do outro, né? Que às vezes você vê, sei lá, um artista, alguma coisa, alguém no palco, e aí você compara com os bastidores do seu palco, qual é? Né? Eu acho que até pra ficar uma reflexão pra todos nós aqui. Qual é o seu palco e entender, né? Seu momento de atuar e seu momento de ser espectador, né? E não querer atuar na peça do outro, né? Uma vez eu ouvi algum comunicador, uma moça falando, não sei se foi YouTube, não sei o que foi, para mim fez muito sentido essa questão de rede social, que ela fala da questão da gente admitir quando a gente tem inveja ou quando a gente tem alguma coisa referente ao outro, né? E que a gente tem que fugir desse sentimento. Então, o que ela falou? Ela falou que quando ela percebe que tem alguém que ela segue que desperta um sentimento que ela considera negativo, ela para de seguir essa pessoa. Ótimo. Porque isso gera frustração, né? E aí, tipo, imagina, você vê o sucesso do outro e aí você começa a ficar infeliz pelo sucesso do outro, isso é péssimo, entendeu? A gente, infelizmente, começa a ver algumas coisas, e como eu falei, a questão da comparação, e aí a vida que você tem não tá boa o suficiente, porque realmente você tem um recorte da vida de outras pessoas. Ao mesmo tempo também que, assim, eu não acredito que tudo seja plena ostentação. A gente não pode culpar as pessoas que são milionárias de serem milionárias. Entende? A gente tem que ter essa ciência que as pessoas, lógico, a gente sabe que tem muita coisa forjada, mas tem gente que, né, a vida dela é essa, entendeu? Assim como se eu for mostrar minha vida, eu vou mostrar meu quarto com nada, fazendo nada todos os dias, mas tem gente que vai mostrar a viagem todos os dias, entendeu? Então, assim, é a gente saber o que faz mal pra gente, o que tá despertando o nosso pior, até ela usa isso, o que te desperta o seu pior. Então, se tá despertando o seu pior, se afasta. Você pode até admirar aquela pessoa, sabe? Tipo, putz, é o Lucas. Gosto dele pra caralho, eu acho ele incrível, não sei o que e tal. Mas ele desperta o meu pior, ele desperta inveja, ele desperta raiva. Não, você entende o exemplo? Então, não, é sobre uma pessoa que, inclusive, você admira, que você consegue ver, tipo, coisas positivas, mas que ela também te desperta o seu pior. Porque você olha pra ela com inveja, que você olha pra ela com tristeza por você não estar lá, entendeu? Às vezes você começa a achar que ela não merece o que ela tem. Então, tipo, quem é você, sabe? Então, por isso que depois que eu tive essa consciência, eu comecei, tipo, a olhar um pouco pra mim e pra algumas pessoas que eu realmente comecei a ter um pouco desse olhar, sabe? E quando eu tenho esse olhar, eu já, tipo, opa, paro de seguir, ou alguma coisa, porque a gente não é perfeito, né? Acho que a gente trabalha a nossa evolução constantemente, mas a gente só consegue fazer isso se a gente se policia, se a gente percebe quais são nossas fraquezas, né? E eu trouxe isso porque, pelo menos para mim, fez muito sentido. Quando eu ouvi ela falando isso, eu fiz uma autoanálise e percebi que eu também tinha isso.
Então a rede social tem que ser um lugar para você se inspirar, por exemplo, né? Tanto que assim, eu busco muita coisa lá que, tipo, mano, me faz bem, que eu olho, putz, caramba, olha isso daqui, essa roupa aqui incrível e tal. E não para te colocar para baixo. E não para te fazer se sentir pior, entende? E por isso que a gente tem que estar se policiando e sempre nos perguntando o que essa pessoa, o que essa realidade que eu tô almejando vendo tá me causando, sabe? Então, isso é outro recorte. Concordo. Né? Não, concordo completamente, né? Porque todo mundo tem problema de autoestima, né? E aí, às vezes, você se alimenta tanto daquilo, deixa o algoritmo te guiar e você vai, né, nesse ciclo vicioso de consumir mais daquilo que te faz mal. E concordo totalmente. Acho que a gente tem que tomar cuidado e meu, é isso. Se a pessoa não te faz bem, para de seguir, um follow, como que diz? Dá um follow, deixa de seguir, amor. E são com essas reflexões que a gente vai se despedindo de vocês, a gente vai encerrando mais esse episódio. A gente começou uma loucura e terminou aqui, ó, reflexiva, introspectiva, entendeu? A gente trouxe aqui muita coisa para sua autoanálise, para sua análise. Espero que você tenha se questionado sobre algo e que você tenha uma opinião sobre o que a gente falou e que de preferência seja igual à minha, porque a minha é a mais correta entre as três, Aleca. Brincadeiras à parte. Rô, quais são suas últimas palavras? Deixa o seu jabazinho aí, faz a sua divulgues. Eu só queria agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui ouvindo a gente. Deixar meu Instagram, que é ROHH Roger Franklin. E é isso. Me siga e até a próxima. Moni, quais são suas últimas palavras? Eu só tenho a agradecer a Bebê, a todos vocês, nossos ouvintes. E nós começamos Brasil, né, na animação, tiro, porrada e bomba, e terminamos blasezinhas, introspectivas, mas sempre muito psicanalíticas, né, que a gente vai fundo no inconsciente, porque nós somos underground, né, paulistas, paulistanas, como sempre. Me sigam, meu Instagram, @psipassarini, em breve novidades. E @tudo para todes. E também siga Brasil Blazer, @Brasil com S, Blazer com S. Beijinho, beijinho. Amo, muito obrigado. Agora eu vou desligar, que essa ligação foi longa, né, gente? Nossa, hoje a gente falou, puta que... Opa, não vou falar mais nada pra deixar, porque senão eu vou ter que deixar aqui pra maior de 18, né? E não, vamos deixar aqui liberado pra geral. Enfim, eu sou ele, Lucas, e me despeço mais uma vez. Te vejo amanhã, talvez, não sei, vou pensar. Talvez depois de amanhã, tá? Mas, enfim, fica aí por dentro, até porque eu nem sei quando você vai ouvir isso, talvez você possa ouvir o seguinte.